Fala galera, beleza? A paz do Senhor. Hoje mais um vídeo super interessante e nós vamos falar um pouquinho, uma introdução, ok? Sobre o livro de Apocalipse. Então você que é um novo convertido, você que é um estudante da palavra de Deus, confere esse vídeo que vai ser bem legal. Eu vou trazer algumas imagens, a gente vai ver alguns mapas para tirar algumas dúvidas, ok? Então assim, é um vídeo, eu vou estar dividindo ele em algumas partes para não ficar muito maçante, para não ficar com muito tempo, mais de uma hora e meia de vídeo. Então ele vai ser dividido, ok? Para você também ir compreendendo e assimilando tudo o que a gente for vendo. É legal que esse livro é super importante, embora muitas pessoas tenham medo do livro do Apocalipse, que eu não consigo entender, né? Talvez porque elas também não consigam compreender bem o livro do Apocalipse, mas o livro em si traz um relato muito importante sobre a vitória final de Jesus Cristo e a sua igreja contra todo o mal que existe nessa terra. Então, amados, estejam com a sua mente aberta, esteja com o seu coração aberto, deixe o Espírito Santo ministrar a tua vida, porque este livro, o livro de Apocalipse, é um livro extremamente importante, ok? Que relata a nossa vitória, o nosso triunfo final. Então, não tenha medo. Transforme esse medo, transforme essa dificuldade de interpretar, de entender o livro de Apocalipse, ok? Transforme ele em bênção, transforme ele em esperança, transforme ele em um incentivo de aumentar a sua fé, sabendo que lá no final dos tempos, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória será nossa. Ok? Então assim, que Deus ministre a tua vida, que você possa compreender e que este vídeo seja bênção para você e para sua família, amém? Então, roda a vinheta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, ok? É isso aí então, galera, vamos começar aí. Como eu já disse na introdução, a gente vai fazer uma divisão aí dos vídeos para não ficar muito maçante, porque senão a gente estaria com mais de uma hora aí de vídeo aula. Então a gente vai começar a falar sobre o livro do Apocalipse, ok? Então, autor, data e local foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano de 95 depois de Cristo, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Ele foi exilado na ilha de Patmos. O nome do livro, a palavra Apocalipse, vem do grego e significa revelação. E este é exatamente o propósito do livro, trazer a revelação do final de todas as coisas. É justamente o tema, o fim de todas as coisas, a volta de Jesus, seu reino milenar e finalmente o triunfo para nós que permanecermos firmes, ok? Um dos versículos chaves do livro de Apocalipse está lá no capítulo 21, versículo 23. E diz assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam,
porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória a Deus, a gente sabe aí que o livro de Apocalipse resume a nossa história e graças a Deus o final para nós é um final abençoado, onde nós herdaremos a nova Jerusalém, ok? Então a gente vê muito falar aí sobre a ilha de Patmos, mas onde é que fica a ilha de Patmos? Então eu coloquei para vocês, olha que legal, aí a ilha de Patmos, onde eu estou circulando com o mouse, é um pedaço do território turco, ou seja, esta parte onde eu estou aqui circulando é a Turquia, Jerusalém, Israel, Líbano neste pedaço onde eu estou circulando, ok? Aqui nós temos onde está esse quadrado escrito Patmos. Esse território aqui é a Grécia, ao lado Roma, a famosa geografia em forma de bota, a cidade, o país de Roma, ok? Então, ou melhor, a Itália, tá, queridos? Roma, a gente sabe que todo o território aqui é da Itália, ok? Então, a ilha de Patmos fica em território turco, ok? Como vocês veem no mapa, um pouquinho ampliado. Aqui já distorceu um pouquinho na imagem, mas eu coloquei para vocês aqui, ó, dá uma olhada no tamanho de todo o conjunto da ilha de Patmos. Então agora você já sabe que toda esta parte em azul é o mar Mediterrâneo e a ilha de Patmos pertence ao território da Turquia, atualmente a Turquia, ok? Então a gente pode ver aí a história. A história diz que no final do primeiro século depois de Cristo, a igreja ela vinha sofrendo uma grande perseguição por parte dos imperadores romanos, e Domiciano de 81 a 96 depois de Cristo, ele perseguia a igreja em várias partes de todo o Império Romano, banindo os cristãos para diversos locais de exílio, ou seja, a ilha de Patmos é um desses locais, ok? Então, nesse contexto, ó, as palavras de Apocalipse, revelando a futura glória de Cristo e seu retorno triunfal e definitivo, animava os cristãos a permanecerem firmes na fé, que é o que deve ser nos dias de hoje. As pessoas, infelizmente, têm um medo terrível quando se fala no livro de Apocalipse, mas, na verdade, para nós, ele deveria ser de incentivo a nós permanecermos e saber que nós vamos conquistar a vitória. Então, Apocalipse, obviamente, é um livro profético, pois se trata de eventos que ainda estão por acontecer e que foram revelados para o apóstolo João. Ele vem revelar os eventos futuros e também revela a pessoa de Cristo, que de um modo total e definitivo, como nosso Redentor e Soberano Universal. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Ok, amados? Então, nós vamos dividir aí, para uma melhor didática dessa introdução ao livro de Apocalipse, em 3 partes. A primeira parte corresponde ao primeiro capítulo do livro, e ele nos traz um quadro autêntico do Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote glorificado, divino e majestoso, entre a sua igreja, retratado por João na visão que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 12 em diante. A segunda parte trata, das 7 cartas que foram escritas por João às 7 igrejas da Ásia, e cada uma com uma mensagem específica do Senhor para essas igrejas. Elas trazem palavras de reconhecimento, elogio, correção, promessa.
e as igrejas destinatárias nos dias de João estavam localizadas na região da Ásia Menor, que também hoje pertence ao atual território da Turquia, ok? E a terceira parte do livro, a terceira parte que nós vamos dividir aí, é que trata da revelação dos fatos futuros propriamente dito, das coisas que estão por acontecer. As revelações a gente sabe que é dada através das visões, de imagens que são entregues a João, e ele tem essa incumbência aí de escrevê-las. Imagine a dificuldade que João teve quando o Senhor revelou a ele essas visões, né? E ele teve que escrevê-las. Por isso que muita gente tem dificuldade de entender o livro de Apocalipse. E através das imagens dos selos, das trombetas, das taças, desenrola-se o grande dia da ira do Senhor, onde a terra é julgada e castigada por seu pecado. O Senhor Jesus Cristo retorna em glória para estabelecer o seu reino de modo definitivo, onde os salvos, que são aqueles que pela fé o aceitaram, o confessaram como Senhor, único Senhor das suas vidas, viverão com Ele por toda a eternidade. E tem que prevalecer também, queridos, a força de vontade de continuar buscando até o final dos tempos, ok? Então a gente tem que permanecer firme na fé. Nós temos aí uma visão apostólica do livro de Apocalipse, que ele nos mostra o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, junto com a sua igreja. Ele vem aí, ele vem buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja de Jesus Cristo. Imagine vocês aí, eu coloquei essa imagem para vocês, imagine que loucura você estando em casa, estando andando na rua e ouvir o som da trombeta e uma imagem de Jesus voltando. Já parou para pensar? Ia ser bem louco, né? Então assim, coloquei para vocês esse mapa. Olha que legal, agora você não vai ter mais dúvida quando falar das 7 igrejas. Você sabe que toda esta parte onde eu estou circulando com o mouse é o território turco, pertence à Turquia. Nós temos a ilha de Chipre. Esta parte aqui onde eu estou com o mouse circulando aqui pertence a Israel, Líbano, ok? Todo o mar Mediterrâneo. E aqui circulando finalmente a Grécia. Então as 7 igrejas que estão aqui em vermelho são as igrejas pertencentes ao território da Turquia. E agora você, com esse mapa, já sabe discernir aonde elas ficam, ok? Ou ficavam, né? Na época em que João escreveu o Apocalipse. Olha que legal, coloquei uma tabela. Opa, eu vou dar uma acertada aqui, porque a tabela ficou um pouco fora, ficou um pouquinho fora do local. E nós temos que corrigir. Vamos ver se eu consigo corrigir aqui para a gente deixar aqui. Pera aí, tem um pouco de paciência aí, galera. Aí eu consegui colocar para vocês dentro do nosso quadro, ok? E olha que interessante, né? Presta atenção nessa tabela, que as cartas, resumidamente, tá? Nós temos aqui as 7 igrejas. Para todas elas se tem um elogio, se tem uma crítica, se tem uma instrução e tem uma promessa. Por exemplo, igreja de Éfeso, o elogio que ele faz, que Deus faz a ela, que rejeita o mal e persevera e é paciente. Uma crítica, o amor por Cristo não é mais fervoroso, ou seja, aquele primeiro amor se esfriou.
Tem também a instrução, faça as obras que fez no início, ou seja, volte lá para o primeiro amor, faça, né, aquilo que vocês foram chamados, aquilo que vocês tinham no seu coração, e a promessa é a árvore da vida, né? Então aí nós temos essa tabela, você pode acompanhar todas as 7 igrejas com seus elogios, com as suas críticas, ok? Você vê aí que Esmirna é isenta da crítica, Filadélfia também, né? Então aí você tem toda essa tabela que você pode ver a instrução e a promessa, e resumidamente neste quadro você consegue agora discernir os elogios, as críticas, a instrução e a promessa que foram passadas para essas 7 igrejas com seus respectivos capítulos 2 e 3 de Apocalipse e os seus versículos, ok, queridos? Então aí fica fácil de vocês visualizarem as ordens, ou seja, a transcrição de João referente às 7 cartas, às 7 igrejas do Apocalipse. Ok, próximo slide, a gente começa a resumir e fazer uma tradução das palavras que são as 7 igrejas, ou seja, Éfeso, o significado da palavra Éfeso significa desejável. E aí nós vamos fazer algumas comparações com a história, tá, queridos? Essa é uma comparação. Não estou dizendo para vocês que isso aqui é 100% correto por se tratar de uma revelação profética a João, mas isso aqui é o que é teologicamente mais aceito, ok? Que as igrejas, elas representam fases, essas 7 cartas representam fases da igreja. Então Éfeso significa desejável, que seria a igreja primitiva. Esmirna significa amargura, e tem-se a entender que se deu na época em que os imperadores fizeram grande perseguição à igreja, por isso a amargura. Pérgamo significa casamento, e seria a época em que Constantino, o imperador Constantino, se une à igreja, ou seja, como se fosse um laço de casamento entre governo e igreja, ok? Então, assim, o slogan dele, o lema dela era: para que perseguir a igreja se eu posso me ajuntar a eles e lucrar com isso? Olha que interessante. Infelizmente, a gente vê isso nos dias de hoje, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Tiatira, que significa sacrifício, ou seja, foi uma igreja sacrificada pela idolatria, né, com todos os contextos que foram inseridos dentro da igreja, as imagens, né, outras coisas que foram vindas das religiões pagãs. Infelizmente aí Constantino foi o auge aí dessa questão, onde ele misturou todas as religiões com o cristianismo para fazer essa conjunção e ir a favor de todos, né? Ele foi bem político, ok? E infelizmente aí acabou, vamos dizer, danificando a igreja primitiva, né? E a carta a Sardes significa renascimento, marcado pelo aparecimento de Martinho Lutero e a revolta protestante. Seria o abrir dos olhos para a idolatria que estava implantada dentro da igreja, ok? Todo mundo conhece a história de Martinho Lutero. Se você não conhece, trate de conhecê-la, ok? Filadélfia significa amor fraterno, que é uma igreja de porta aberta, missionária, que nós vemos aí grandes nomes como o exemplo de John Wesley, que pregaram o evangelho pelas ruas, pelas praças,
a época dos grandes pregadores, ok? E por final, vamos lá, voltando, Laodiceia, que significa direto dos povos. Acredita-se que nós estamos vivendo essa época da igreja de Laodiceia, que o próprio significado diz que nós estamos vivendo uma luta pelos direitos dos povos, uma busca por prosperidade. E pelo amor de Deus, querido, prosperidade aqui não significa dinheiro, ok? Prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. E então, a gente tem aqui uma tabelinha resumida, ok? As 7 cartas, as 7 igrejas e os seus anos correspondentes. Ou seja, Laodiceia, do ano de 1844 até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Nós vemos também no livro de Apocalipse que Cristo está escrito. Ele faz parte desse livro, né? O livro de Apocalipse ele apresenta Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 17 e 19, você confere lá. Ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, o primeiro e o último, aquele que vive pelos séculos dos séculos e que tem a chave da morte e do inferno. Ok, amados? Então a gente sabe que Jesus Cristo ele está dentro do contexto do livro de Apocalipse, ok? E a gente vê aí que através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz é que nós pecadores recebemos o perdão e fomos purificados, ok? Então nós sabemos que Jesus Cristo faz parte, obviamente, dessa revelação dada a João, ok, amados? Então, por hoje, a gente vai ver até esta parte, apenas uma pequena introdução, para a gente depois continuar novamente no próximo tema, onde a gente vai entrar, olha aí como eu vou mostrando para vocês ficarem curiosos, as visões de João em Apocalipse, ok? Então, você que gostou desse vídeo, é uma pequena introdução, tá? Espero que tenha ajudado você a compreender mais sobre o livro de Apocalipse e no próximo vídeo a gente continua, ok? Amados, que Deus abençoe e até a próxima. Não esquece de conferir e se você também gostou, deixa aí o seu like aí e se inscreve no canal, ok? Deus abençoe e até a próxima.